E hoje vamos falar um pouquinho sobre quanto tempo, o quanto Uhum, demora para você estar aprendendo um idioma. exatamente. Eu acho que basicamente todo mundo que vai morar fora, principalmente se é um Uhum, país num idioma muito diferente, uhum. a pessoa quer saber, pô, quanto tempo vai levar para eu conseguir estar me comunicando bem. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Papo na É Gringa, isso diretamente dos aí. nossos estúdios aqui em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Estamos aí para mais uma semana, mais um vídeo bacana, cheio de novidades, mas antes da gente entrar no tema, temos aí algumas coisinhas para Algumas informações informações para discutir rápidas. com a galera. Primeiramente, lembrando que, como nós havíamos falado em outros episódios, nós também estamos aí agora, além Trazendo do YouTube, do Instagram, do Facebook, também estamos novas plataformas. novas plataformas. Então nós estamos aí no Exatamente. Spotify, no Google Google Podcast. Podcast, no Anchor. Então, se você, como eu, gosta de escutar um podcast, porque assim, eu assisto o vídeo, mas às vezes não consigo assistir lá 1 hora de vídeo. Sim, Baixo lá no meu playlist do Spotify, no meu caminho pro trabalho, vai na academia, vai na academia, enfim. vai dar uma volta ali, põe um fone de ouvido, cara, vai escutar um perfeito, cara. Não Qualidade perde animal. nenhuma informação, nenhum episódio. Principalmente agora que a gente fez algumas entrevistas. Coisas Às bacanas vezes os aí. vídeos ficam um pouquinho mais longos. Exatamente. Então você pode... Tem muita informação pra gente Isso, você compartilhar. pode ir escutando com o tempo. E Isso lembrando que nós agora, a agenda também já está cheia, Bastante né? convidados Entrevistas aí, então umas coisas estamos bem diferentes. empolgados. Então, se liga aí. E olha, não deixa de se inscrever. A gente vê que muita gente assiste os vídeos. Cara, a gente tá tendo muitos views Mas... e nem todo mundo tá inscrevendo no canal. E galera, é importante você inscrever porque, motiva a gente aí atrás de conteúdo bacana. Exatamente. 2, ajuda ali o algoritmo do YouTube deixar o canal mais relevante, ou seja, levar essa informação para mais gente. Exatamente. 3, cara, não custa nada você dar aquele play ou subscribe, né? Subscribe lá, se inscrever. Então, E já ajudar tá a olhando gente. agora aí, É isso aí. já se inscreve. Para aí, ó, um minutinho. Ó, Clica aí agora. subscreveu. Não precisa ter vergonha Não, cara. de apoiar um canal canal novo, pequeno. um canal pequeno. Vamos lá, vamos fazer isso aqui ficar grande. É isso Ok? aí. Então, hoje, aqui com meu amigo, né? Irmão, camarada, parceiro, Tamo Rafael junto, mais Jaber. uma semana boa. Hoje nós temos um episódio, só nós dois, o pessoal tá se acostumando É aí, isso tem aí. mais gente na bancada. Mas a gente vai ter alguns episódios A gente assim vai também, trazendo algumas coisas mais pontuais, uns Também. episódios diferentes. algumas coisas com nossa opinião. E hoje vamos falar um pouquinho sobre quanto tempo, o quanto demora para você estar aprendendo um idioma. Exatamente. Eu acho que basicamente todo mundo que vai morar fora, principalmente se é um país num idioma muito diferente, a pessoa quer saber, pô, quanto tempo vai levar para eu conseguir estar me comunicando bem. Porque isso no planejamento ele coloca em conta, né? Tipo, nossa, eu tô indo para um outro país, olha, pessoal, é tudo bonito, é legal, uma nova cultura, mas olha, lembre-se que nós vamos precisar nos comunicar. Exatamente. Então, assim, quando você viaja a turismo, né, geralmente, que tipo de passeio você faz? Locais turísticos. Esses locais, eles estão mais acostumados. Estão preparados para receber, né? As Pessoas de que não outros falam muito bem o idioma. Mas quando você decide vir estudar, ou aquele caso do marido ou a esposa foi transferido para um outro país, você vai passar mais tempo lá. lugares. Sim. Nesse caso, você não vai mais só visitar lugares turísticos, né? Você vai ter a experiência de estar lidando com pessoas normais. Você vai no banco, você vai no mercado, Exatamente. você vai na Fazer escola um dos seguro seus de filhos. carro, Que, exato. cara, isso daí a gente vê que é o que mais às vezes preocupa as mães, né? Exatamente. Elas falam assim, tá bom, eu preciso matricular meu filho. Como que eu comunico para a escola as dificuldades que o meu filho está tendo, Exatamente. né? Então, esse é um fator que às vezes cria muita insegurança nas pessoas. Pô, eu vou ter que estar fluente, vou ter que estar aquele cara top no... Sei lá, hoje a gente tá nos Estados Unidos no inglês, ou se o cara tá lá na Alemanha, aprendeu alemão. Imagina quando tá no Japão, China, Exatamente. São bem ainda mais diferentes, nossa, é né? mais diferente ainda, né? Então, e às vezes as pessoas se cobram, né? Elas precisam, colocam assim, olha, eu preciso aprender isso daqui em poucos dias. É isso aí. E aí, isso daí
Tá errado, né, Rafa? Essa cobrança, Tem você muito- ter o idioma muito rápido, tá Tem muita errado, né? propaganda hoje na internet, né? Aprenda um idioma novo em X dias, né? Aprenda um idioma em um mês. Cara, não existe. Aprender um idioma é muito mais do que você saber ter um bom vocabulário, saber algumas coisas de gramática. Sim. É se comunicar bem, né? E se comunicar bem vem da convivência, vem do uso diário do idioma, vem... a gente vai falar um pouquinho dessa questão de escola, né? Para quem vem, por exemplo, para os Estados Unidos estudar. Então, tem certas coisas que você tem que ficar ligado para poder aproveitar ao máximo essa experiência. E, cara, eu já vim do Brasil, quando eu vim para estudar inglês e depois ir para faculdade, né? A gente já falou isso um monte de vezes. Eu já tinha um nível de inglês que lá no Brasil eu considerava avançado, fluente. Mas chegou aqui? Chegou aqui, a realidade é outra. Por que a gente fala avançado, fluente de repente lá no Brasil? Porque no ambiente que você tá, no meu caso eu era trabalhando numa multinacional americana, eu me comunicava com as pessoas por e-mail, por mensagem, né? Tem esses comunicadores internos das empresas. Eventualmente telefonemas, mas não era uma coisa que era não 100%, mas que, sei lá, que eu passaria 60%, 70% do meu dia falando aquele idioma. Não é assim. Eram esporádicos, talvez eram 2, 3 comunicações por dia de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Às vezes uma reunião levava 1 hora, mas não era uma coisa rotineira, cotidiana, como a experiência que a gente tem vivendo aqui. Vivendo já é diferente. Então, basicamente, a gente fala português quando a gente tá junto, mas quando você vai no mercado, você tá falando inglês. Quando eu vou no mercado, eu tô falando inglês. Quando eu tenho que resolver ligar pra escola, ver como as crianças, especialmente agora que a gente tem essas coisas meio malucas de classes... Tudo online, né? Tudo online, ou pra algumas... Sua filha que já é mais velha, já é híbrido, né? Vai alguns dias pra escola, outros dias online. Então tem uma série de coisas que em 60 dias, em 90 dias, você não vai aprender. Né? É verdade. Agora, por exemplo, a pessoa tá indo morar... Vamos imaginar que ela tá indo morar no Japão. Cara, ela vai morar lá um bom tempo. Eu tenho uma opinião sobre isso. A pessoa fala assim, qual que é a sua primeira língua? A pessoa, se é um brasileiro, vai falar, é português. Agora, será que a gente poderia mudar um pouquinho isso? A partir do momento que você tá indo morar em outro país e você vai ficar um bom tempo, talvez você começar a colocar na sua cabeça, na minha primeira língua tem que ser, no caso, você tá no Japão, o japonês. Cara, Porque você vai falar 80%, se você estiver num trabalho, numa escola, 80% você vai ter que falar. Eu diria que nem você não vai Inverte falar 80%. pouco. Exatamente, você não vai falar, mas lembre-se que é o contato com o idioma, talvez 80% do seu dia. Sim. Então, é importante você estar envolvido nessa cultura para que as coisas comecem a te parecer mais familiar. Então, assim, obviamente, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que está morando fora do país tem essa sensação. Quanto mais natural for aquela sua imersão na cultura, mais natural aprender o idioma. Então, eu falo às vezes, conversando com os meus filhos, que criança aprende muito mais rápido. Sim. Então, assim, eu já comecei a reparar que eles fazem uso de determinadas palavras diferente do que eu faço. Então, assim, para eles, como o cérebro de uma criança, a própria percepção é muito mais... É uma esponja, né? Então, tudo que você joga lá vai absorvendo, eles vão fazendo rápido. Cara, é muito mais natural do que a gente. Às vezes a gente faz o uso de determinadas frases, verbos ali, de uma forma não natural. Não está incorreto. Você tá ali pensando, você precisa trocar ali a chavinha. E o nosso cérebro, cara, ele é muito inteligente. Se ele sabe que você se comunica melhor no português, ele vai forçar que você, principalmente, o pessoal fala, né? Às vezes, de tanto estudar um novo idioma, eu fiquei com dor de cabeça. Mas é porque o seu cérebro, ele tá te forçando, cara, você precisa se comunicar bem. Português. Ele fica dando aqueles... Exatamente. E isso é uma barreira que você tem que ir quebrando, falando, não, cara, agora a minha primeira língua, como você disse, não é mais o português. Virou esse novo idioma, né? Eu preciso virar essa chave. E aí você... Lógico, como a gente fala, aprender naturalmente. Como que a gente aprende naturalmente? Eu acredito que
se você tá num país, começar realmente, a gente sempre fala sobre a vivência da cultura do local. Exato. Então começar a frequentar, falar com as pessoas. É bom você às vezes estar numa comunidade do teu país, Uhum. é bom, mas também é muito melhor você É, também frequentar a comunidade ou eventos da cultura Exato. onde você tá. Naturalmente, você vai fazer amigos ali do seu país, né? Vai ter aquele grupo de amigos igual a gente tem, os Sim. nossos. Mas se você não começar a se forçar É. a ter eu diria alternativas ali para você praticar, muita gente acaba não fazendo isso e se frustra. Uhum. Porque tem aquela sensação, eu vou estudar inglês lá no Canadá, daqui 6 meses eu volto um gringo. E não Eu é pensava assim. isso, eu pensava nisso, sabe? Exato. Eu pensava Acho assim. que todo mundo Eu pensa. falava assim, olha, eu acredito que eu morando lá o inglês vai entrar na minha cabeça, Uhum, né? Ah, não, eu tô nos Estados Unidos agora, não, agora eu só vou pensar tudo em inglês. uhum. Não Cara, é bem assim. se eu não me envolver, se eu não entrar, se eu não assistir, as pessoas às vezes me mandam WhatsApp, falam assim, pô, eu tô... Cara, pessoas que estão aqui mesmo, pô, caramba, não tô conseguindo aprender muito. Uma coisa que eu falo, eu não sou o rei, nossa, preciso melhorar pra caramba. Mas assim, em casa, a gente tenta assistir tudo, por exemplo, jornal, filmes. São alguns hábitos, né, hábitos que você precisa começa. modificar Exatamente. para que você consiga ter essa sensação que o inglês já não é uma coisa que você escuta e é uma coisa, o que será que tá se passando ali? Conforme você vai criando esses hábitos, vai ficando mais natural você pegar uma palavra aqui, uma ali, entender o contexto. Talvez você não entendeu a frase inteira perfeitamente, mas você falou, pô, o cara tá falando daquele assunto e, sei lá, o cara tá falando, ó, domingo vai nevar. Então, assim, você já começa a entender, você não né? entendeu que horas que vai nevar ou quanto que vai nevar, mas pelo menos você já sabe, ó, vai estar frio e vai nevar. Então, isso vai melhorando ao longo do tempo. E uma das coisas que eu acho que vale, cara, a dica é você precisa procurar escolas que vão te dar as ferramentas. Nós encontramos, né? Então, a gente se conheceu na Lumos Language School, né? Então, a gente conseguiu encontrar uma escola que providenciou as ferramentas necessárias para que você aprenda o inglês, né? Isso é importante, você realmente encontrar uma instituição que, como você falou, vai te dar todas as ferramentas. Por quê? Ela te dá as ferramentas, mas você quem também constrói, precisa... é o que eu falo, às vezes eu uso essa analogia para quem me pergunta, cara, é igual construir uma casa, né? Pô, se eu te der a pá, a areia, o tijolo e o cimento, você consegue construir uma casa. Mas se eu não te ensinar como, se você não pegar lá a planta e ver, cara, não vai ser uma casa bacana, né? Isso vai muito do aluno, isso vai muito da pessoa. Muito mais do aluno do que da escola. Porque, ó, eu vejo assim, ó, tem gente que tem dificuldades em alguns pontos. Então, por exemplo, tem gente que tem uma facilidade muito grande na parte de escutar, né? De entender. Tem gente que tem a facilidade no falar, no escrever, no ler, né? Então, assim, às vezes, foca naquela coisa que você tem mais... dificuldade. Porque assim, por exemplo, pra mim... O que é fácil vai vir natural. Exatamente, porque pra mim, o escutar, quando um americano, por exemplo, fala comigo, putz, eu entendo, nossa, muito bem. Agora, às vezes, a forma de eu comunicar, de eu falar, às vezes eu dou uma pecada na gramática. E aí, existe algumas coisas que eu comecei a ter essa mesma sensação, né? Pô, porque em determinadas áreas, pra mim é muito mais fácil, em outras eu sinto ainda não um bloqueio, mas aquela coisa, eu sempre preciso me esforçar muito mais, por exemplo, o speaking, né? Eu acho que essa é a grande problema da maioria dos alunos. Tem pessoas que naturalmente falam muito bem, né? Então, não tem sotaque, tem um sotaque muito menor. Eu não falo não tem sotaque, porque isso eu escutei uma vez de um americano. Cara, não tenha vergonha do seu sotaque. E isso é uma característica sua. Isso é bom. Então, o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, muitas vezes, cara, passou comigo, cara, na minha cabeça, eu vou falar aquela frase e vai sair perfeito. E aí quando chega, quando vira a mecânica, né, que o falar, ele tem os elementos mecânicos, né? O quanto você abre a boca, a posição da sua língua. É impressionante isso, cara. E isso, cara, faz
total, 100% de Sim. diferença. Então, assim, você precisa treinar. Então, o inglês, ele é uma língua que é muito mais articulada. Então, você abre mais a Sim. boca. E no É. português não é assim. No português você meio que... Ah, então, meu, você não mexe Os muito o seus lábio. lábios, exatamente. É. Então, isso faz... Às vezes você tá falando com inglês, com um americano, e você pode ver que o cara tá olhando no seu lábio porque ele tá tendo uma certa dificuldade que a gente não tá articulando muito bem. Isso é verdade. Então, são coisas que você, ao longo do tempo, vai percebendo. A escola dando as ferramentas adequadas, você vai melhorando. E aí, com o tempo, vai chegar num momento que você vai falar, cara, eu me comunico bem. Cara, tem o sotaque? Tem o sotaque. Ainda dou umas escorregadas na gramática? Dou umas escorregadas na gramática. Mas a comunicação, que é o que é importante, você vai estar fazendo muito bem, né? Então, essa coisa de ficar falando, pô, posso aprender em 3 meses? Posso? Cara, você vai evoluir muito. Você vai se sentir mais confortável com o tempo. Mas, difícil dizer se você vai estar falando perfeitamente dentro desse tempo, né? Exatamente. Agora, quando eu tava no Brasil, eu tinha aquela coisa assim, cara, eu acho que em 6 meses eu tô falando, né? Tipo, e aí outras pessoas também falam, eu já vi muitos vídeos, aprenda inglês Em 90 dias, tal. Cara, por experiência sua, você acredita que com 90 dias você esteja falando muito bem o inglês? Você, como o pessoal fala, porque quando eu vejo um vídeo, fale inglês em até 90 dias. A gente sabe, mas outras pessoas talvez entendam aquilo como, tipo... Estarei caramba, fluente nossa, em 90 dias. Caraca, você é um americano, entendeu? Ou, tipo, outro idioma, às vezes também tem, fale italiano em 45 dias. Qualquer idioma. Enfim, você acredita mesmo nisso? Você acredita que dá tempo? Não. Eu acho que, como a gente tem falado nesse episódio, né? Mas a gente vai explicar aqui, então, por que ou não. Isso, exatamente. Não é que você... depende do que você... Primeiro, o que você considera estar falando em 90 dias. Se você tiver... Pô, em 90 dias eu quero tá falando the books on the table. Que acho que é a primeira coisa que todo mundo aprende lá no Brasil. Sério. Ok, você nem precisa de 90 dias para isso, certo? O verbo to be. Exatamente. Aquilo é incansáveis aulas de verbo to be, né? Primeiro, o que você considera, né? Então, vem o ponto que a gente falou da comunicação. Cara, o quão bem você quer se comunicar, que tipo de coisa você quer comunicar. Pô, eu quero chegar num supermercado e conseguir fazer todas as minhas compras, e se eu não sei onde está determinado produto, consigo perguntar, por favor, onde está o arroz, né? Então, isso, se para você essa é a sua primeira meta, talvez em 90 dias você vai se sentir confortável para fazer isso. Só um gancho aí rapidinho, Rafa, quando você fala isso sobre a questão de você estar num mercado e você pedir alguma coisa. Vamos lá. Quando você está no mercado, provavelmente lógico, aqui nos Estados Unidos, um americano ali, um cara que fala fluentemente inglês. E aí você já reparou que muitas vezes você não tem vergonha, mesmo se seu inglês não é bom, mas de você perguntar para ele? Com certeza. Agora vamos lá, se você está na presença, às vezes, de outras pessoas do seu país, já reparou que a pessoa dá uma travada? Sim, eu acho que isso é uma característica que eu vi mais entre os brasileiros do que em outras culturas latinas, né? Sim. Acho que os latinos, eles suportam, né? Eles incentivam muito mais uns aos outros. Não tem vergonha. Não, cara, não tem vergonha. O brasileiro já, se eu falar errado, ou o cara vai me zoar, ou se eu falar muito perfeitinho, o cara fala, tá achando que é um gringo? Então tem esses dois lados. Porque tem essa coisa do... Eu vejo muito aqui que tem um cara que... Eu falo pra você, muitas vezes, cara, eu também travo. Sabe assim, tipo, a minha esposa fala, nossa, quando você tá com os americanos, você é outra pessoa. Eu não sei o que acontece e muda a chave. Não, assim, totalmente. E eu acho que isso ocorre com muitas pessoas. Fora que o americano... Se você tá falando, ele te elogia. Ele gosta quando você tenta falar a língua dele. Não, a gente já falou sobre isso, né? Sim. Ele gosta quando você tá tentando, quando você tá ali se expressando. E ele, muitas vezes, ele fala, nossa, você fala bem, tal. Ele vê isso como um esforço da sua parte em
estar se comunicando com ele. E eu te levo, e eu penso o seguinte, quanto mais você tentar falar com ele, ele vai te elogiar, ele vai te respeitar mais, e isso vai aumentar a sua autoconfiança. Com Então certeza. isso também você pode, aumentando a sua autoconfiança, com certeza vai diminuir aquele tempo para você fazer o aprendimento. Que é uma das barreiras. Exato. É a falta de autoconfiança também. Sim, porque não é... eu acho que a comunicação é uma das coisas primárias na vida do ser humano, né? Então você precisa pedir para receber, você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa se relacionar com pessoas e tudo passa pela comunicação. Então a partir do momento que você sente que isso é uma dificuldade, obviamente você vai se sentir mais inseguro. E com o idioma é a mesma coisa. Eu sempre, e até hoje, eu falo, eu tenho bons dias falando inglês e eu tenho maus dias falando inglês. Tem dia, cara, que eu pego o telefone, resolvo todos os problemas, sabe? Parece que o idioma flui. Sim. Tem dias, cara, que algumas palavras você tá falando, chega naquela palavra, pá, dá aquela... Falei errado. Volta. E aí, esse tipo de coisa vai, às vezes, te criando um pouquinho. Eu não falo tão bem inglês. E era uma das preocupações antes de eu ir pra faculdade, né? Porque no Brasil eu sempre considerei que eu falava muito bem inglês. Só que chega aqui, você vê outra realidade. Aí você ainda vai pra faculdade, onde muita gente, a maioria das pessoas são americanos. E ali você tem trabalhos em grupo, você tem apresentação para toda a sua classe, você tem lá 60 pessoas. E os caras começam a falar com olhando. você, ele não quer nem saber se você é estrangeiro. Não, cara. Você tá na universidade? Todo mundo igual. Não, O cara o professor vai te tratar igual. Ele não vai falar mais devagar porque eu tenho meia dúzia de alunos. Pessoal, nós temos aqui 3 brasileiros. Vamos falar bem pausado, né? Vamos falar pausado. Não quero nem saber. O cara vai chegar, vai começar a falar e pronto. E aí que vem... Se você já quebrou um pouco dessas barreiras antes... Chega lá, você vai lidar mais facilmente com essas pequenas dificuldades, né, ali no dia a dia. Mas, assim, naturalmente vão ter pessoas que vão ter muito mais facilidade com o idioma e vão ter pessoas com menos facilidade. O importante se você tá perto de alguém que ao invés de te incentivar ali ou te ajudar a melhorar o seu inglês, ou seja, corrigindo você de uma forma, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma construtiva, essas são pessoas que você precisa estar do lado. Sim. Se são pessoas que estão te zoando, cara, às vezes o cara tá te zoando e fala inglês pior que o seu. Eu já passei por essas situações do cara, mas você nunca viu o cara falando inglês. E quando falava inglês, era aquele inglês também meio porco, sabe? Então, assim, tem pessoas que a falta de confiança dessa pessoa, ela tenta descontar ali nessa parte não, deixa eu zoar ali o cara, porque eu fico por cima, né? É verdade. Então, cara, não tenha medo. Nenhum idioma, ele vai ser difícil se você tiver as ferramentas adequadas, né? E usar aquele tempo necessário. Eu acho que você tem que falar, se for... errei, tô falando tudo errado. Mas continua, né? Porque daí uma hora você vai... se autocorrigindo ali, vai aprendendo, alguém te fala, e aí você vai melhorando. E aí, inverta o papel, né? Quantos gringos você conheceu aí no Brasil que falavam português? Cara, que você nunca falou, eu não vou falar com esse cara porque ele fala inglês engraçado ou meio errado. Pelo contrário, se você parar pra pensar, né? Cara, eu já conheci um monte de gringo. E os caras tinham... Cara, mas eu achava animal dos caras estarem aprendendo português. Sim, nossa. Porque a gente sabe que é uma língua difícil, né? Mas é gostoso. Eu gostava, por exemplo, quando eu tava no Brasil, eu tinha meus Ei, amigos cara, americanos. você que imita. Ei, cara, como que... não sei como falar. É feijão, arroz, feijão. Nossa, é muito bom, Então, tipo, era legal você falar com esses caras. E eu lembro que eu não corrigia ele assim. Não, você falou errado. Exato. Quem faz isso geralmente é o brasileiro, cara. Eu não falava, tipo, não, gringo, você tem que falar assim, fala direito. Não, eu era bem... cara, não é... Fala dessa forma que é legal, entendeu? Tipo, tal. A gente ensina umas piadinhas pros caras, E é legal isso. E eles gostam. Então, a mesma coisa. A gente vai falar errado aqui, eles sentem essa coisa. Eles também vão chegar, olha, fale assim também. E de uma forma que o cara tá te incentivando a melhorar o seu inglês. Exatamente. Então, geralmente, quando você sai dessas conversas, fala,
que da hora, eu aprendi uma palavra nova, eu aprendi um jeito novo, né? E às vezes alguém me pergunta, cara, se tem alguma dica, que foi uma coisa que você aprendeu morando fora, que melhorou o idioma, né? Uma coisa foi reparar na conversa das pessoas, né? Não ser sim. aquele orelhudo ali, mas você... se você tá numa roda de conversa, né, e tem os americanos ali se comunicando, falando do mesmo assunto, cara, repara a forma com que eles estão falando algumas coisas. As pausas. Isso. Ou, por exemplo, pô, se a galera tá conversando de basquete, vê se o jeito que o cara falou seria o mesmo jeito que você falaria. Isso te ajuda a entender aquela questão. O que eu falo é correto, mas sempre tem um jeito mais natural de você falar determinadas coisas. E aí eu reparei que isso, em alguns pontos... Nossa, o cara perguntou quanto que foi o jogo semana passada e eu teria perguntado diferente. Pô, mas se o cara falou, é natural. Às vezes faz mais sentido. É mais simples do que eu tava pensando. Eu queria falar uma frase gigante. O cara em 3 palavras. E é isso que aí, americanos, principalmente, eles são encurtadores de palavras, de frases. Eles são muito mais diretos do que a forma que a gente fala o português. Verdade. Então, esses são algumas coisinhas que talvez você não vai aprender em 90 dias. Não existe a convivência, o tempo, o seu esforço, que é muito importante, né? Então, pô, você vai para uma escola boa, a escola vai te dar as ferramentas. Mas se saiu da escola você não aplicar essas ferramentas... Esquece. Então, desses 90 dias, então, só pra gente fechar isso, acreditamos que em 90 dias você consegue, pelo menos, dar aquela destravada. Melhorar essa confiança. Porque quando você chega assim é meio complicado. Difícil. Mas você dá aquela destravada, você já começa a se comunicar, então, putz, aquela autoestima já começa a vir. Então você não é um perdido totalmente. Não, então, assim, quando fala assim, dá pra falar, cara, acredito que você já começa a se comunicar. Exatamente. Depende de cada pessoa. Mas, cara, frequentar lugares, né, da cultura de onde você tá, realmente pesquisar, ter aquele seu estudo, assistir filme, assistir jornal, ler também, né? Bastante. Eu acredito que isso vai aperfeiçoar. Mas 90 dias, acho que você consegue pelo menos ali. É o que a gente falou, você depende da sua expectativa nesses 90 dias, né? O que você tá buscando, mas lembre-se que você vai fazer o seu, eu diria, o seu caminho, né? O seu tempo, você. Mas coloque isso de uma forma realista, né? Não queira ser um médico que leva 10 anos para se formar em 6 meses. Não tem. Seja uma coisa natural, né? Exatamente. Algumas coisas levam tempo mesmo, levam mais esforço, mas com dedicação, com as ferramentas adequadas, com certeza você vai chegar. Vai tranquilo, vai conseguir aprender aí o idioma, que é uma das coisas principais de quando você tá morando em outro país. É isso aí. Rafinha, muito legal o papo hoje. Valeu. Obrigado. Eu creio que aí o pessoal que tá nos acompanhando, talvez pode ter pego aquela dica, pode agora, caramba, é verdade, pô, deixa eu fazer dessa forma diferente. Isso aí. E o importante, cara, as suas dicas aqui nos nossos comentários, né? Comenta, como é que você aprendeu? Vai ajudar outras pessoas. O que você tem feito? Entendeu? Fala também um pouquinho como é que tá seu inglês aí. Vamos tentar jogar no Instagram também um questionário aí, tipo, como é que tá o nível do seu inglês? Ou é possível aprender inglês em 90 dias? Exatamente. Vamos soltar essa daí, então. Depois que você estiver assistindo o vídeo aí, já no domingo, né? 6 horas da tarde, horário do Brasil. Curta lá com a gente, não se esqueçam. Subscreve no nosso canal. Dá aquela força. De novo, vale muito o seu like aqui. Cada comentário, cada like e cada pessoa que se inscreve no nosso canal ajuda a gente bastante. Exatamente. Então, a gente também vai ver alguns outros sorteios aí também. Então, por isso que é importante ficar. O pessoal fala da caneca, né? O pessoal fala aqui, ó. Vou até tirar o nosso amigo Urso aqui, ó. O pessoal fala muito dessa caneca em breve. Você acha bonita essa caneca? Comenta. Outra coisa também, agora, ó. A gente vai começar a ficar mais estilizado aqui o negócio. Vai ter coisas entendeu? mais bacanas. Então, talvez logo a gente vai começar a jogar alguns sorteios aí. Umas coisinhas bacanas. Pra você começar a se vestir e ficar em alto estilo. Então, Rafinha, valeu, obrigado, Adriano. E galera, a gente se vê aí no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu, até mais.